Estamos recebendo o secretário de Educação do município de Una, o Breno Oliveira, aqui no estúdio Jornal Notícia. O Breno está revolucionando o ensino no nosso município e nós convidamos para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre isso e ver o que está acontecendo de melhor para a educação. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo e quem vai nos acompanhar pode saber que vai ter um bom resultado, uma boa conversa aqui para a gente escutar. Breno, boa tarde. Boa tarde, Saluto. É um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, podendo falar um pouquinho sobre educação, sobre o desenvolvimento do nosso município. Ô Breno, você é da área da pedagogia, né? É o primeiro ano que você é gestor escolar, é gestor na educação, né? Você assumiu a secretaria esse ano. Como é que está a sua percepção nesse primeiro momento como secretário? Bom, Saluto, na verdade eu sou formado em biologia, a minha área original. Eu já fui gestor como diretor de uma escola, de um instituto particular aqui do município de Una, até de enfermagem, né, como diretor acadêmico à época. Tive uma experiência positiva lá. Agora, como gestor público em educação, é a primeira oportunidade, de fato, que eu tenho. E, assim, tem sido um choque de realidade, né? Muitas vezes a gente lá na ponta, como professor em sala de aula, a gente pensa, planeja, imagina que as coisas são um pouco mais fáceis de serem resolvidas e quando a gente passa para o lado de cá do balcão, a gente percebe que as dificuldades e os desafios eles são muito grandes, tem muito trabalho a ser feito, muito a ser caminhado e por mais que a educação tenha avançado ao longo dos anos no nosso município, na nossa região, principalmente no nosso estado, a gente sabe que o caminho ainda é longo, a gente está construindo um caminho longo e sólido para a educação do nosso município. Quais foram os gargalos que você encontrou na secretaria, nas escolas, para poder a coisa pegar ritmo? Bom, a gente encontra a secretaria, num primeiro momento, organizada, porque houve uma nova organização de gestão para esse mandato agora, né? Um projeto de lei que foi aprovado na Câmara logo no início do ano. Isso permitiu a gente ter uma equipe de gestão mais bem estruturada dentro da secretaria, era um gargalo que se existia. A gente encontra, de ordem técnica, né, nas escolas, uma troca de formato, porque você tem muitos professores em designação temporária, né, que são os DTs, e esse ano muitos professores do concurso público sendo efetivados. Então há uma mudança de formato, isso custou para a gente um pouco de tempo, porque você precisa que esses professores cheguem, fiquem ambientados à estrutura da escola, um pouco de defasagem na troca, então tudo isso gerou uma outra sala de aula sem professor que estava indo para outro município com medo de ficar sem sala de aula. Então isso foi um gargalo importante para a nossa rede. Nesse ano, a gente tem sempre que discutir transporte escolar, a gente precisa discutir alimentação, são gargalos importantes para a nossa rede que a gente encontrou ao longo desse ano. Você, em dois momentos, eu percebi no seu trabalho, primeiro, uma preocupação muito forte com a questão da alfabetização dos alunos. E depois, você começou também a falar sobre a questão da avaliação do PAEBs, né? Como é que foi essa história de você entender que o aluno precisa aprender mais matemática e mais português para ele poder sobressair melhor, não só na avaliação, mas como aluno, para poder ele aprender melhor as matérias? A alfabetização é a base da vida acadêmica de qualquer pessoa. A gente entende que o aluno fluente, o aluno que tem condição de ler e interpretar um texto, de fazer as operações básicas de matemática, ele tem condição de evoluir e se desenvolver em qualquer conteúdo da vida acadêmica dele posterior, né? Então, a gente inicia o ano já identificando esse gargalo também da nossa alfabetização. A gente trabalha isso estendendo o tempo de aula de língua portuguesa, trabalhando, né, de maneira interdisciplinar com as outras matérias do currículo. Então, a gente consegue trabalhar história, geografia, por exemplo, onde o aluno vai aprender especificamente essas matérias, mas ali intercalando com textos, leitura, interpretação.
Então você está trabalhando a língua portuguesa intercalada ali com outro conteúdo, isso favorece o aprendizado, né, nos dois campos. Você desenvolve a língua portuguesa, desenvolve o conhecimento em história, em geografia e ciências, por exemplo. A gente entende que isso é fundamental. Quando você faz a base bem feita, e a base é a alfabetização, é a fluência, você consegue depois evoluir esse aluno. Pensando do ponto de vista de PAEBs, então a gente precisa preparar o aluno para fazer a avaliação. O PAEBs ele é um raio-x da nossa educação, é aquilo que o município apresenta ao final do ano como o produto do seu trabalho. O PAEBs, a gente sabe que existem parte das questões que o professor auxilia o aluno na leitura da questão, e outra parte o aluno tem que fazer sozinho, ler, interpretar a questão e saber resolver. Então, para a gente dar ao aluno a condição necessária de fazer uma boa avaliação, se a gente quer pensar em resultado, o primeiro passo é o aluno saber ler e interpretar a prova que ele está lendo. Porque senão eu tiro do aluno qualquer chance, qualquer possibilidade de resultado. Se o aluno não consegue ler a prova, como que eu vou esperar que ele tenha algum resultado? Não é justo. Então, quando a gente fala de justiça do ponto de vista de resultado no PAEBs, o nosso primeiro passo é o aluno estar preparado, lendo e interpretando as questões. O professorado aderiu bem a essa nova metodologia sua de sempre trabalhar matemática e português nas outras disciplinas? Os professores da nossa rede, saluto, os que já são mais experientes, têm mais tempo de casa, os que estão chegando agora, nossos pedagogos, nossos diretores, eles são parceiros, assim, são guerreiros do nosso município, são pessoas que eu tiro o chapéu mesmo, porque são pessoas que já enfrentaram muitas dificuldades e ainda enfrentam, né, e eles dão o melhor sempre. E a gente propõe isso nas nossas reuniões, a gente trabalha isso no dia a dia com a nossa equipe pedagógica, com a nossa equipe técnica. Isso é replicado nas escolas através das formações, dos ambientes. A gente visita as escolas, a gente está acompanhando isso de perto e a gente vê o trabalho sendo desenvolvido no nosso município, né? Então, assim, você vê que os professores eles estão aderidos ao processo, eles estão entregando aquilo que eles têm de melhor e a gente tem muita expectativa de que o resultado será muito positivo. Porque a gente tem medido, a gente tem visto que o resultado vai vir nas avaliações desse ano. Secretário, a gente percebe uma mudança na sociedade de uns anos para cá, em virtude da necessidade da mulher ter que trabalhar fora, ou então a pessoa, às vezes, a família está desestruturada, a pessoa, às vezes, não tem condição de acompanhar bem. Essa falta de acompanhamento da família na atividade escolar do aluno, isso atrapalha ou não faz a diferença para o ensino? Bom, Saluto, na minha concepção de educação, eu entendo que a família é peça-chave. A educação ela se faz em 3 pilares, no meu entendimento, que é a infraestrutura, né, é o professor e é o aluno / família, que eu trato aluno e família como uma peça só, nesse tripé. E a família, ela é muito importante o papel dela. A gente sabe que hoje a sociedade ela exige muito das famílias, né, do ponto de vista de trabalho, as pessoas têm muitos compromissos e acaba a vida acadêmica do aluno ficando em alguns momentos sim em segundo plano. Isso acontece, né? A gente acompanha isso nas escolas e faz muita falta. A gente, quando vai ver o resultado, você percebe que quando a família participa, quando a família chega junto, quando a família está mais presente na vida desse aluno, que os resultados eles vêm acompanhados, né, de sinais positivos. Você vê que o aluno evolui, o aluno cresce, o aluno desenvolve do ponto de vista acadêmico. Normalmente, a presença da família sempre gera aspectos positivos na vida acadêmica do aluno. Eu tenho notado que você tem feito um trabalho assim, bem avultado, de divulgação dessa questão do PAEBs, do aluno participar melhor. Você tem feito algum trabalho com as famílias, assim, de trazer a família para perto, conversar, pedir empenho da família para estar mais presente na vida do aluno? Você tem feito esse trabalho? O trabalho de divulgação do PAEBs, a gente fala que é um trabalho de mobilização para o PAEBs. Ele foi dividido em 3 etapas. A gente fez uma primeira etapa junto ao Poder Executivo, né? A gente foi a equipe técnica da Secretaria de Educação, esteve no gabinete do prefeito, apresentou para ele o plano de mobilização, seguimos para o trabalho com os secretários
de outras pastas, né, intercalando aí o trabalho, porque a gente precisa fazer a informação chegar nas famílias. E aí a gente tem ali a Secretaria de Saúde, através das agentes comunitárias, que alcançam um número de famílias muito grande no nosso município, Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Agricultura, por exemplo, com as famílias que estão em zona rural. Depois nós seguimos para um trabalho junto ao Poder Legislativo, tivemos lá reunião com os vereadores, apresentando para ele o que é o PAEBS, como a gente ia trabalhar esse ano. Usei a tribuna livre da Câmara para aproveitar ali, né, um momento de exposição. E, posteriormente a isso, a gente iniciou um trabalho junto às escolas e às famílias. Então, a gente teve no nosso planejamento reuniões com a equipe pedagógica e diretores, e dentro desse conjunto, a gente trouxe as famílias para dentro da escola, né? A gente combinou com as escolas, todas elas tiveram, num primeiro momento, agenda com os professores, mostrando o planejamento, apresentando para eles o que seria feito, e num segundo momento, convidando as famílias para reuniões dentro das escolas, onde isso seria apresentado. Em algumas escolas a gente precisou marcar uma segunda etapa, uma terceira etapa, às vezes você chama as famílias num primeiro momento, vem uma parcela, outra não consegue vir naquele dia, a gente marcou uma segunda, veio outro grupo, marcou uma terceira, veio um outro grupo. A ideia é que a informação chegue ao maior número de pessoas possível para que isso seja amplamente divulgado. É a questão que a gente estava tratando agora. Se a família entende a importância do PAEBS para o nosso município, eles então contribuem com a gente, que é mandando o aluno para a escola, para a gente preparar ele nesse período pré-avaliação. Ele manda o aluno para a escola no período de avaliação, que é importante para a nota do aluno. Então, a família inserida no processo, a gente garante que a participação é efetiva. Isso é muito importante. A nossa ideia é divulgar, fazer a informação chegar, trazer as famílias para o processo e, com isso, ter um resultado positivo. Secretário, eu sei que o seu maior objetivo é o aprendizado. O aluno precisa aprender, né? Mas, num segundo momento, o seu objetivo é que o aluno tire uma nota boa no PAEB para poder a avaliação do município ficar melhor, né? Explica para nós o que é o PAEBS e para que ele serve, o que o município ganha com uma avaliação melhor. O PAEBS é uma avaliação da educação básica no Estado do Espírito Santo, é uma avaliação do nosso Estado. A gente está passando essa semana por uma outra avaliação, um outro raio-x, que é o SAEB, que é uma avaliação a nível nacional, mas o PAEBS ele é uma avaliação do nosso Estado. É um raio-x que a gente tem da nossa rede, é o momento que a gente consegue avaliar as turmas de 2º, 5º e 9º ano dos nossos alunos aqui do município de Una. Não só da rede municipal, mas também da rede estadual. O PAEBS ele tem como prioridade fazer uma avaliação real da rede. Como ela está, como está o desenvolvimento, como está a aprendizagem. Esse resultado ele vai definir políticas públicas em educação. Etapas que precisam de mais recursos, que precisam de maior atenção, projetos que serão desenvolvidos em educação. Tudo isso é fundamentado nos resultados do PAEBS. Então, esse resultado ele serve para a gente entender como está a nossa educação, aonde a gente quer chegar e entender qual o caminho a gente quer trilhar, quão longe a gente está desse objetivo. Esse é o primeiro passo e talvez o mais importante quando a gente fala sobre PAEBS, aonde a gente quer chegar, o que falta caminhar, né? Então isso é muito importante. A segunda etapa é porque o PAEBS hoje no nosso estado, ele é considerado um dos quesitos para a distribuição de recursos. O estado ele repassa ao município um recurso referente ao ICMS. Né? Todo mundo que é empresário, que paga lá os seus impostos, quando a gente compra produtos, né? Então você está pagando um imposto ali, e parte desse imposto, o ICMS, ele é devolvido ao município. Dentro dos quesitos, um deles, né, na fatia do bolo, um desses quesitos é a educação. Então, quando a gente fala de PAEBS, a gente está falando também do ICMS educacional. É aquela fatia do ICMS que vem com base nos nossos resultados. Por isso é tão importante a adesão, o trabalho que a gente tem feito para ter um bom resultado no PAEBS. Quando você diz é muito importante a nota do aluno, a avaliação do PAEBS ela não leva em consideração apenas nota, naquilo que a gente pensa, o aluno vai fazer ali uma prova, tem 10 questões, acertou 8, ele tirou nota 8. Não é tão simples. Leva em consideração, sim, os acertos que o aluno faz,
mas tem uma fatia importante que é a participação. Pensa comigo, Salotto, se eu não considero a participação como um fator importante, eu posso chegar na minha escola e entender quais alunos vão me dar melhores resultados, dispenso os outros naquele dia e aplico a prova para os melhores. E aí o resultado não é um resultado real, não é um raio-x do município. Então a taxa de participação ela é muito importante, ela tem um peso muito alto no que diz respeito à avaliação final do PAEBS. Por isso a gente faz um trabalho de trazer os alunos para a escola, não pode faltar, não pode deixar de fazer a prova, tem que estar presente. O nosso município, a gente tenta ter uma taxa de 100% de frequência no dia da aplicação da prova, porque isso é importante na hora de fazer a avaliação final. Além de nota, resultado e frequência, a gente também vai falar que isso, o PAEBS leva em consideração a equidade, né? Então, eu não posso ter uma escola muito boa e uma escola muito ruim, porque você tem níveis diferentes, porque uma escola é priorizada e a outra não. Porque a escola Nagem Abicaí, vou citar exemplos aqui do nosso município, né, para ficar mais claro. Porque a escola Nagem Abicaí eu tenho notas muito altas e uma escola, por exemplo, lá no distrito do Rio Claro eu não tenho notas tão importantes, tão altas. Então, para você ter uma igualdade na distribuição de recursos, de planejamento, de projetos, você acaba trazendo ali a equidade como um fator importante. Isso faz com que a gente tenha que planejar a rede como um todo e não priorizar uma escola ou outra nesse processo. Esse plano que você está trabalhando ele, é um projeto a curto prazo. O que você tem a médio prazo e a longo prazo para a educação diurna? Bom, aí a gente sai um pouquinho do foco do PAEBS, claro que o ano que vem a gente vai estar discutindo ele de novo, mas assim, a gente entende que o planejamento em educação ele é feito de 4 em 4 anos. Esse ano eu estou ainda cumprindo um planejamento feito no mandato anterior. A gente pega o mandato em andamento e já planeja os próximos 4 anos. Então eu iniciei o mandato com algumas diretrizes, algumas ideias para a gente cumprir. E dentre elas eu tenho a reforma das escolas, priorizando a nossa educação rural, nossa educação do campo. Eu entendo que é o momento da gente fortalecer as nossas escolas do campo, manter os alunos próximos à casa deles, justamente pela participação da família. Você facilita as famílias estarem presentes. Então, nós temos no município de Una 8 escolas do campo, hoje, atualmente, e a gente conseguiu fazer reformas importantes. Passamos lá na Comunidade do Recreio, passamos na Alda Lofego, em Uberaba, a gente passou no Rio Claro recentemente, a gente está para iniciar a reforma ali da unidade na Maria Ortiz, ali na Serrinha, a Lenilson não estava precisando, que também é ali na Barra da Serra. Então, assim, a gente fez um conjunto de reformas de pequeno porte, mas que a gente conseguia fazer dentro do mandato, dentro daquilo que a gente tem num primeiro momento, fortalecendo a nossa educação do campo. Isso é um planejamento, Salotto, que a gente tem para tentar fortalecer de fato a comunidade. Quando eu invisto na educação do campo, eu estou investindo naquela comunidade, tornando a comunidade forte, favorecendo o aluno ficar próximo da família, próximo da casa dele, né? Então, isso é uma política que a gente vai adotar ao longo dos 4 anos. A nossa ideia é continuar fazendo as reformas e as ampliações necessárias para manter esses alunos nessas escolas, educação do campo. Outra frente que a gente está trabalhando são as escolas de maior porte. Na Nagem Abicaí, estamos tocando, né, a reforma ali com recursos do governo do estado, parceria, né, do prefeito com o governador Renato Casagrande, foi iniciada no mandato anterior, vamos dar seguimento a essa unidade. Reforma da escola, a construção de uma nova escola em Santa Clara, do Caparaó, né, a gente já separou um espaço no orçamento que vai ser votado na Câmara de Vereadores, para que no ano que vem a obra tenha continuidade e conclusão, se possível, no ano que vem. A gente já está com o planejamento de conseguir a reforma da escola da Lila, né, que funciona ali, que eles falam antigo esqueleto, né, para a gente transformar aquele espaço ali num espaço adequado, digno para as nossas crianças que estudam ali. E aí a gente continua. Elza de Castro, lá em Trindade, né, nós temos uma conversa aí com o deputado Gilson Daniel para ele colocar um recurso para a gente reformar aquela escola.
A escola de Laranja da Terra, Luiz Moisés Eringe, a obra está em andamento, acredito que a gente já entrega ela agora, um recurso que está em conta havia 2 ou 3 anos já, que o município ia ter que devolver agora no dia 31 de outubro, que é amanhã. Era o último prazo para gastar o dinheiro, a gente conseguiu iniciar o ano, fazer um projeto de reforma, iniciar a reforma e vamos concluir a reforma dentro de um ano. Isso é um passo muito grande para a educação do nosso município. Então, a gente vai melhorar a infraestrutura. Outro caminho que a gente quer ter, pensando na educação para os próximos anos, é o investimento no professor. A gente sabe que o nosso município, né, precisa melhorar gradualmente a questão dos salários. Isso precisa ser feito com responsabilidade fiscal, isso precisa ser feito com responsabilidade com o dinheiro público. Não adianta a gente chegar hoje e dar um aumento que o município não consegue sustentar ele a longo prazo, então isso precisa ser construído. A gente precisa investir na carreira do professor. Hoje o município de Una, o professor inicia a carreira aqui e inicia em outros municípios como Irupi, por exemplo, ao mesmo tempo, e com alguns anos em Irupi já está ganhando mais do que o professor de Una, porque a carreira lá é mais valorizada. Então a gente precisa valorizar a carreira do nosso professor pensando no longo prazo, né? Não apenas no imediato, nessa defasagem de hoje. A gente implantou aqui no município de Una e a gente vai entregar no dia 14 agora o primeiro prêmio de boas práticas. É um momento da gente valorizar o nosso professor, aquilo que ele faz no dia a dia da escola. A gente visitou as unidades e às vezes o professor, Breno, mas o ano já está em andamento e eu não fiz nada de extraordinário. E a gente vai conversar com o professor e ele entende que a prática do dia a dia dele é algo extraordinário, é algo que merece destaque, que merece valorização, e a gente vai entregar aí cerca de R$30 mil de prêmios agora no dia 14. Então, assim, é algo que nos orgulha muito, foi uma ideia que foi concebida já na nossa gestão, conseguimos aprovar com a parceria da Câmara de Vereadores, com o empenho do prefeito Romário. Agradeço a todos os vereadores que votaram e aprovaram o projeto, e agora no dia 14 a gente vai fazer a premiação. Isso é muito importante para o nosso município, porque valoriza aquilo que os nossos professores fazem de melhor, né? Então, é a valorização da nossa carreira e do nosso professor no dia a dia. E outra frente que a gente tem trabalhado, outras frentes que a gente tem trabalhado, é a ampliação das escolas de tempo integral no nosso município. A gente entende que quanto mais tempo o professor passa, o aluno passa na escola, melhor é o desenvolvimento. A gente tem dados concretos sobre isso. No nosso município, das 23 unidades que nós temos, considerando creches e escolas do campo e escolas de ensino fundamental, nós temos uma escola de tempo integral, que é a Escola Luiz Moisés Eringe, em Laranja da Terra. E nós temos lá, por exemplo, o segundo ano, que é uma das turmas avaliadas no PAEBS, com 100% de fluência leitura, que é um resultado de um trabalho contínuo que tem sido feito lá na escola, fruto da educação em tempo integral. Então, a gente acredita que isso precisa ser ampliado no nosso município. A gente está trabalhando ativamente junto às comunidades para que elas entendam o projeto. A gente sabe, né, da demanda das famílias, a gente tem conversado, tem mostrado para eles a importância disso para as nossas crianças. Estive recentemente lá na comunidade São João do Príncipe, já vou me reunir com o pessoal da comunidade de Trindade, que é onde a gente vai ter as próximas 2 unidades de tempo integral. Isso também é um avanço pensando no futuro da educação do nosso município. Então, a gente tem trabalhado muitas frentes, Alô. Tem sido um trabalho árduo para a gente fazer. Aproveitar que eu me lembrei, um outro planejamento que a gente está é a implantação de um material didático, né? A gente, quando você vai em escolas particulares, por exemplo, você olha a apostila, ela é um material muito bem feito, muito bem preparado. Então, a gente tem planejado contratar material didático com um nível melhor, com aquilo que a gente entende como educação, para que o aluno leve para a casa dele o que a gente chama de material estruturado. E aí a gente casa esse material com aquele que a gente recebe do governo do estado, que é através do regime de colaboração, material do PAES. Então, a gente consegue dar uma melhor estrutura para o nosso aluno. Ele consegue ter não só uma sala de aula decente, mas a gente consegue dar a ele um material didático equivalente para ele desenvolver, para ele ter um avanço. São muitas frentes. Nós temos a escola parada aqui, uma obra na escola aqui parada há mais de uns 13 anos,
E parece que vai ter uma reunião agora dia 4, dia 5, com o governador, para tratar desse assunto de retomar a obra dessa escola. Você está bem a par disso? Como é que vai ser essa discussão? Saluto, eu participei de 2 conversas junto com o prefeito Romário, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque a obra ela não pertence à SEDU, não é a Secretaria de Estado de Educação, nem a Ciência e Tecnologia, porque ali era uma escola técnica originalmente. Nas 2 oportunidades foi apresentado para a gente o andamento que estava, havia alguns entraves jurídicos, foram superados, passaram para a etapa de engenharia, e eu acredito que agora, assim, enfim, a gente vai conseguir vislumbrar a conclusão dessa obra. A gente agradece ao empenho do governo do Estado, a gente agradece o empenho dos deputados que participaram disso junto com o prefeito Romário, deputado Gilson Daniel, deputado Dari Pagum, deputado Vandinho Leite, participaram disso ativamente, diversos momentos eles estiveram juntos. Então, assim, a gente acredita que a obra agora ela vai andar e vai sair, porque a gente sabe que os entraves foram sendo superados. Agora começa a funilar, então é um momento importante para nós, um momento de celebração, porque é mais um avanço, mais um ganho para a educação do nosso município. E essa escola vai ser de ensino fundamental 1 também? Ela vai atender alunos de até sexto ano ou tem outros projetos para ela? Inicialmente, o projeto do governo do Estado era uma escola técnica. E como ela ainda pertence à SECTID, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a informação que a gente tem inicialmente é que ela será uma escola de ensino técnico. Então, nós estamos falando de alunos de nível médio ou até mesmo alunos de pós-médio. Alunos que já concluíram o 3º ano do 2º grau, né, do ensino médio, e estão partindo aí para a carreira profissional. Secretário, todo ano tem uma discussão a respeito do abono que é dado ao professor. Um município tal dá 5 mil, outro oferece 10 mil, outro não oferece nada, outro dá 500 reais. Por que Iuna tem essa dificuldade de dar um abono assim, num valor melhor, igual os outros municípios fazem? O abono, Saluto, normalmente ele é dado em cima de valores referentes ao Fundeb. Né? A gente fala de Fundeb 70, que é aquele percentual que a lei nos exige gastar com o servidor. Então, ele é usado normalmente em pagamento de salário, e quando o município não utiliza os 70% que a legislação o exige, e o saldo remanescente ele aplica em forma de abono. Quando a gente conversa com as categorias, né, com os professores, com os pedagogos, o que a gente ouve deles é que normalmente eles preferem que isso seja incorporado ao salário, porque aí fica vinculado, se o servidor tiver uma licença médica, se ele tiver um afastamento, né, isso tudo está incorporado, a aposentadoria, tudo isso está incorporado. Quando a gente fala de carreira a longo prazo, está incorporado ao salário. Então, desde o mandato anterior, o prefeito Romário, em conversa com a categoria, já havia feito compromisso com eles de estar investindo o máximo possível desses 70 em salário. Isso foi feito lá atrás, quando a gente deu as revisões. Além da revisão geral, foi dado correção no salário dos professores da época. E agora o prefeito Romário fez novamente. Né? Ele deu a revisão geral no começo do ano e agora, ao longo do ano, ele aprovou uma lei concedendo mais 7%. Isso corrige novamente essa defasagem em relação ao Fundeb 70 e faz chegar muito próximo ali daquilo que o município tem que gastar obrigatoriamente com o servidor. Então, a gente está trabalhando já próximo do limite. Então, quando a gente fala de abono, a gente está falando dessa diferença. O que falta. O que sobra dos 70%. O que sobra dos né? 70%. Como a gente aplica isso na carreira, no salário do professor, nessas correções, isso acaba impactando o abono. O abono é menor, mas o salário também a gente consegue fazer as correções necessárias. Só para você entender, lá em 2022, se não me falha a memória, eu ainda no gabinete do prefeito, quando a gente senta para discutir com as categorias, né, você tem aí uma defasagem para o piso nacional que ela beirava 32%, 33%. De lá para cá, o prefeito Romário foi fazendo as correções, né, e com essa última, a gente iniciou a discussão em torno de 11%, 12%, se não me falha agora a memória, próximo a isso. O prefeito aplicou mais 7%. Ainda existe uma margem a ser concedida,
mas isso mostra como a correção foi sendo feita ao longo dos anos e valorizando o servidor, né? Precisa chegar no piso. Eu acredito que nós vamos chegar dentro desse mandato, mas, de qualquer maneira, essa correção precisa sendo feita. Às vezes a gente discute o pagamento do piso imediato, né, de forma até um pouco arriscada para o prefeito, se ele concede, depois ele não consegue cumprir, né, tem a lei de responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, você percebe que há um interesse em aplicar e isso tem sido feito de forma responsável ao longo dos anos. Algumas reclamações, falta de vaga nas creches, né? Não consegui colocar o meu filho lá e tal. Tem algum planejamento para aumentar o número de vaga, o número de creche para atender 100% da demanda? O Saluto, hoje no município de Una, na verdade, nesse ano que eu estou secretário, em nenhum momento desse ano houve falta de vaga. Nenhum momento. A gente conseguiu atender todos os nossos alunos, todas as famílias que procuraram vaga em creche foram atendidas. Para o começo desse ano, como uma decisão inicial, eu digo que foi uma das minhas primeiras decisões como secretário. O ano letivo começa em fevereiro, eu tomei posse em janeiro, né? Uma das minhas primeiras decisões foi ampliar o número de vaga de tempo integral em creche para as nossas crianças. Então, a gente ampliou essas vagas, a gente vai encerrar o ano, nós já estamos, né, no final de outubro, iniciando novembro aí, então eu acredito que a gente encerra o ano com vagas de tempo parcial, ainda em aberto, e também com vaga de tempo integral em aberto. Para que você entenda, o Ministério Público, junto com a secretária anterior, junto com o prefeito Romário, fizeram um documento estabelecendo critérios objetivos para conceder vaga em tempo integral. E às vezes existe alguma dificuldade, as pessoas não entendem bem. Então, se você não atende o critério social em primeiro momento, você não faz jus a uma vaga de tempo integral. Não é que eu não tenho a vaga, é que você não atende o critério para ter a vaga, né? Então, isso foi um trabalho em conjunto até para dar transparência a esse processo. Porque a vaga anteriormente, antes disso, era concedida por quem fizesse a matrícula primeiro, por exemplo. Então, imagina comigo uma família que tem uma boa condição, uma boa renda, tem condição de ter uma pessoa cuidando da criança em um turno e a criança na creche em outro. Essa família vai lá e faz a inscrição primeiro. E tira a vaga, às vezes, de uma pessoa que ela cuida de uma criança, precisa trabalhar, ganha um salário mínimo e, às vezes, não tem com quem deixar a criança. Então, esse critério social ele é muito importante para a gente permitir com que as pessoas tenham condição de trabalhar, mas também tenham condições de deixar a criança na creche por mais tempo. E ainda dentro dessa pergunta, a gente tem tentado ampliar, né, o nosso atendimento de creche. Então, a gente já tem um recurso conveniado para uma creche no bairro Guanabara, lá em cima na Vazeg. A gente já deve estar licitando ela nos próximos meses aí, para a gente iniciar essa obra. Então, há a intenção de conclusão dela ainda dentro desse mandato. Então, é mais uma unidade de creche, mais vagas disponíveis. A gente tem a intenção de estar no projeto, a gente está estudando a criação de uma creche em Santa Clara do Caparaó, né, que é mais uma unidade. O nosso município ele é muito rural, né, então são muitas comunidades e às vezes a gente não consegue trazer tudo e colocar num ponto mais próximo, mas a gente consegue levar e abrir uma unidadezinha. A gente está estudando, por exemplo, essa opção lá em Santa Clara, que seria também uma maneira de ampliar as nossas vagas em creche. Então, isso tudo está sendo estudado. A creche no Guanabara, eu acredito que licita e já inicia a obra em pouco tempo. Secretário, a topografia do nosso município ela é complicada, dá muito trabalho para o motorista. Há uma reclamação aqui, outra ali, do transporte escolar. O que você tem feito para tentar amenizar esses problemas que acontecem no nosso município durante a vigência das escolas aí? Saluto, a gente tem hoje no município o transporte inteiramente terceirizado. A gente recebeu aí veículos novos, a gente teve um trabalho para fazer o emplacamento, vistoria, seguro,
tacógrafo, tudo para o ônibus rodar dentro daquilo que a lei permite. A gente tem visto aí na região alguns municípios que veículos estão sendo apreendidos de transporte escolar. Então, para que isso não ocorra no nosso município, a gente faz a coisa certa, a coisa bem feita. Eu acredito que os nossos ônibus estarão prontos para rodar nos próximos dias. Isso é importante para nós. Quando eu recebi a secretaria, o setor de transporte escolar ele era feito por uma única pessoa. Então, no município do nosso tamanho, são 115 linhas de transporte escolar. Cada linha roda 4, 5 viagens ao longo do dia. E esse setor era feito por um servidor. A gente já ampliou isso. Hoje o setor ele tem 3 servidores trabalhando lá. A gente está estudando ainda aumentar esse setor com mais 2 ou 3 pessoas, para a gente criar um setor robusto, capaz de acompanhar a execução do contrato, fiscalizar o contrato, fazer com que ele seja desenvolvido da melhor maneira, para que a gente tenha um transporte de qualidade. A gente fala de melhorias em infraestrutura, em salário de professor, na participação da família, mas a gente precisa também falar da participação do transporte, que é muito importante para o nosso município. A gente criou uma ferramenta digital, qualquer pessoa da sua casa pode acessar, vai no site da prefeitura, transporte escolar. Isso é uma ferramenta nova, tá, Saluto? Ela está funcionando há cerca de 20 dias. Você pode entrar lá, fazer o seu cadastro, coloca o nome, a linha, o nome do aluno, a escola que estuda, relata a ocorrência que você quer fazer. Você tem um espaço ali para juntar foto, caso necessário, e ali você vai registrar uma ocorrência. Essa ocorrência ela entra no nosso sistema como um protocolo, um processo, e a gente, a partir daí, inicia a notificação à empresa. Antes, a família precisava se deslocar, e às vezes você pediu a família que está lá na zona rural para vir até a sede do município, fazer uma ocorrência. Era um pouco complexo. A família acabava, deixa isso para lá. Hoje não, hoje a família pode fazer lá na casa dela, entra, acessa, faz a denúncia, registra, vira um protocolo, vira um processo. A família tem condição de acompanhar o andamento desse processo da própria casa, entra ali no eDocs, vê o andamento. Isso tudo é uma ferramenta para melhorar a fiscalização e o acompanhamento da execução desse contrato. Então, qualquer usuário ele tem acesso a esse qualquer pessoa, essa plataforma. Qualquer cidadão, ele não precisa ser usuário. Se você sair aqui na rua hoje e identifica um veículo de transporte escolar em más condições, motorista correndo, algum problema no transporte, você pode registrar, pode tirar uma foto da placa do veículo, pode entrar lá, um cidadão comum faz o registro e manda para a gente. Isso gera um protocolo, gera um processo. A gente acredita que a partir daí vai melhorar a relação que existe entre o setor público e as famílias. Outra questão que a gente tem observado é a questão da educação especial. A chegada dos alunos, né, especiais na escola ainda parece que não foi bem assimilado. O que você tem feito para isso acalmar? Bom, é mais um setor que a gente tinha lá, Saluto, que era constituído por apenas uma pessoa. E as pessoas ainda tinham outras atribuições, né? Uma servidora boa, de carreira efetiva, mas que tinha outras atribuições que ela dividia. Então, ela ficava sobrecarregada. Hoje a gente ampliou o setor, a gente tem lá 2 pedagogas, a gente tem uma psicóloga, a gente tem um assistente social. A nossa ideia é que ao longo do tempo, a ideia é tentar fazer já para o ano que vem, a gente ter um setor específico de educação especial, ampliar o número de psicólogos na nossa rede, para que as escolas sejam melhor atendidas, ter lá a condição desses alunos fazerem acompanhamento. Um psicólogo está no dia a dia da escola, ele consegue identificar um aluno com alguma necessidade, um aluno para algum encaminhamento junto ao setor de saúde, né? Então, tudo isso é importante para a nossa educação especial. A gente tem conversado com a Câmara de Vereadores, com o prefeito Romário, sobre a valorização dos nossos cuidadores, né? Eu acredito que isso vai também ser uma pauta muito em breve, aí, porque a gente entende que precisa valorizar o salário deles. Isso tem sido discutido, nós temos reunido com a categoria, isso tem sido feito com muita responsabilidade, porque é uma categoria importante. A educação, Saluto, é como uma engrenagem. A gente não funciona se o professor estiver funcionando bem, o diretor, o pedagogo, a servente, a merendeira, o transporte e o cuidador. Ele é parte dessa engrenagem, então ele também precisa ser valorizado, e isso já é uma pauta que em breve a gente vai ter notícias aí boas para a nossa comunidade escolar. E isso tudo a gente faz para melhorar e garantir que a nossa educação
especial ela seja melhor atendida. A educação especial a nível de Brasil é algo que, aos poucos, ela começa a ganhar corpo. A lei é antiga, mas todos os municípios e estados, às vezes, têm muita dificuldade de implementar. E então a gente vai patinando junto com todo mundo, tem problemas, a gente vai resolvendo, vai tentando ampliar. Esse ano, por exemplo, uma das primeiras ações que a gente fez ao longo do ano foi melhorar o repasse que a gente faz para a PAI, né? Então, eu aumentei o recurso que eu mando para lá para melhorar o atendimento dos nossos alunos, né, nas nossas salas de AE que a gente atende lá. Eu fiz um plano de trabalho com a PAI, a parte para que a gente mandasse para lá recursos para alimentação. A gente faz junto à PAI o transporte escolar dos nossos alunos. Isso tudo é investimento em educação especial. Às vezes a gente pensa em educação especial apenas como o cuidador. E não, a gente tem ampliado o nosso número de salas de educação especial, a gente tem ampliado o nosso atendimento na PAI. Tudo isso é forma de atender a nossa educação especial. Qual é a demanda de alunos especiais hoje na rede municipal? É uma demanda fluida. Hoje a gente deve ter em torno de 150, 160 alunos na rede municipal. Você amplia isso quando a gente fala também de escolas estaduais, porque eu estou falando com você de alunos que vão de 0 até o 5º ano, em torno de 160 com laudo já fechado. Aí você tem os alunos que ainda estão em andamento, o fechamento dos laudos, né, que eles carecem de alguma assistência, mas ainda não tem o laudo fechado, e nós temos toda a rede estadual que também tem os seus alunos. Então a gente está falando de um número elevado de alunos. Esse número ele cresceu ou não era observado anteriormente? É engraçado, né? Porque assim, esses alunos sempre estiveram na rede. Se você fechar os seus olhos por 1 minuto e imaginar a sua turma de escola de 40, 50 anos atrás, você vai perceber que existiu ali alunos com traços do espectro autista, com algum tipo de necessidade especial, que muitas vezes eram negligenciados pelo poder público. O que a gente faz hoje é dar dignidade a esses alunos, né, para que eles possam estar na escola, mas também estar ali com a estrutura que ampare eles. Volto a repetir, a gente está dando passos iniciais nisso. Tem uma longa caminhada, mas hoje o que a gente faz é só jogar a luz sobre eles, porque eles sempre existiram na nossa rede, mas de forma negligenciada. Você tem cuidador para quantos por cento desses alunos? Saloto, hoje a gente consegue atender praticamente 100%. O que a gente faz é, em algum momento, ter alunos que têm um conjunto de necessidades menor, e aí você tem um cuidador que atende 2, 3 alunos ao mesmo tempo. Isso é uma dificuldade que a gente ainda tem, até de mão de obra mesmo. A gente faz o processo seletivo, faz o segundo, esse ano a gente fez 2 processos, a gente ia fazer o terceiro, mas como a gente já está fazendo o processo do ano que vem, ia ficar um pouco embolado, mas às vezes falta mão de obra. Então, a gente hoje tem contratado 65 cuidadores e a gente precisaria em torno de 75 a 80 para atender toda a rede da melhor maneira possível. É muito comum você identificar alunos dentro da sala de aula com deficiência visual. Às vezes não consegue ler o que o professor está escrevendo no quadro. Existe a ideia de fazer uma parceria com a saúde para poder fazer exame de vista, comprar óculos para essas crianças, para facilitar a vida desses meninos? Sempre que o município identifica algum aluno, né, o diretor encaminha para a gente, o professor, o pedagogo, identifica alguma necessidade dos nossos alunos, a gente sempre tenta fazer o encaminhamento através da assistente social que nós temos lá. Né? Ela nos ajuda nisso. Então, às vezes, a gente identifica alguma necessidade e isso é direcionado para o setor responsável. E a gente faz o gerenciamento, a gente liga para o secretário, a gente tem um bom relacionamento com todos eles. Então, às vezes eu ligo para a saúde, preciso de um médico, preciso marcar uma consulta, preciso de agendar alguma coisa. Imediatamente isso é feito com uma celeridade. Quando há alguma necessidade, por exemplo, de adquirir um óculos, por exemplo, a gente tenta fazer contato com a Secretaria de Assistência Social dentro daqueles programas que eles têm. Se em algum momento pode ser acessado, né, por alguma dessas famílias, a gente sempre está dando os encaminhamentos necessários. A ideia é que todo aluno que apresente alguma necessidade, a gente esteja presente, identificando, dando todo o suporte necessário, até para que a família vá onde precise para encontrar. A Secretaria de Educação ela não pode comprar e distribuir óculos
né? A gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue dar o direcionamento para que a família consiga onde é necessário para resolver esse problema. Eu recebi aqui o Breno Oliveira, nosso secretário municipal de educação, que esclareceu muitas dúvidas, né, Breno? Eu quero te dizer que as portas são sempre abertas para você. Toda vez que você tiver alguma coisa nova na educação que precisar transmitir ao público, a gente tem o maior prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa luta, a dedicação que você tem, né, ao nosso município, aquilo que você faz como jornalista, o espaço que você dá à educação. Hoje eu ocupo esse lugar de secretário, mas eu sei que você faz esse trabalho há muitos anos, outros já passaram por aqui. Isso é muito importante, porque a educação ela avança dia após dia. E a gente precisa estar preparado para divulgar, para dar a publicidade necessária, para fazer com que as famílias entendam e conheçam o processo. Então, aquilo que nós falamos, a gente precisa divulgar a informação. E nada melhor que um veículo desse tamanho e dessa importância aqui na nossa região. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre educação. Eu que agradeço.